Olá, estamos começando mais uma entrevista pelo Fluxo. Estamos aqui no terraço do nosso edifício Farol, no quarto andar do nosso empreendimento coletivo aqui no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, para falar com mais um candidato às eleições de 2014. Dessa vez, mais um candidato à presidência da República, Zé Maria, está aqui do meu lado, candidato pelo PSTU. E é a quarta vez, né, Zé, que você disputa as eleições presidenciais. E queria começar te perguntando algo sobre uma crítica muito comum que fazem a esquerda mais clássica, ou pelo menos a esquerda mais marxista mesmo, que tem uma leitura clássica do processo político no país e no mundo, que é, apesar da pequena expressão eleitoral que tradicionalmente ela tem nas eleições majoritárias, a esquerda não consegue construir uma frente, algo que pudesse empoderá-la mais nas campanhas eleitorais. Você reconhece esse processo? Você acha que isso é uma fraqueza, digamos assim, da esquerda? Não acredito. Depende muito de qual objetivo se tem com a participação nas eleições. Se o objetivo nosso fosse buscar quanto mais voto melhor, talvez o melhor de fato fosse unir os diversos partidos da esquerda socialista para fazer a disputa do voto. Mas esse não é o objetivo? Não, do ponto de vista do PSTU, o objetivo fundamental da participação no processo eleitoral é levar aos trabalhadores e aos jovens do país um programa, um conjunto de mudanças que o país precisa para que o povo possa ter uma vida digna e, fundamentalmente, discutir que essas mudanças vão vir apenas e exclusivamente a partir do fortalecimento da organização e da luta do povo. Não são as eleições que vão trazer as mudanças que nós precisamos para que o povo possa ter uma vida melhor. O sistema eleitoral é completamente controlado pelo poder econômico. Então, o que deve nortear a ação de um partido que se diz socialista, um partido que quer fazer uma revolução no país para transformar a estrutura econômica, social e política do Brasil, é as melhores condições para apresentar esse projeto aos trabalhadores e à juventude e a melhor condição para fazer uma campanha a serviço do fortalecimento da organização, da luta e da elevação da consciência da classe trabalhadora e da juventude. O que impediu a realização de uma frente entre o PSTU e o PSOL nessas eleições? Nós não tivemos acordo com esse projeto. O PSOL vê a apresentação de uma proposta mais voltada para a disputa do voto. Uma proposta que apareça mais palatável à população para potencializar a votação do partido. Para nós isso não nos ajuda na estratégia nossa, que é usar o processo eleitoral para fortalecer a organização e a luta, para elevar a consciência da classe trabalhadora e, fundamentalmente, discutir quais mudanças de fundo são necessárias para que o país, de fato, possa sofrer a mudança que as pessoas reclamam nas manifestações de rua, que os trabalhadores reclamam nas greves que estão fazendo neste momento. Então, ao não haver acordo no projeto que se tem para o país, não teria sentido nenhum fazer uma frente de esquerda, a não ser a busca do voto. E o voto nós sabemos que não transforma a vida das pessoas. Quando eu digo PSTU e PSOL, é porque houve um debate entre o PSTU e o PSOL sobre isso. Não houve essa discussão com o PCB, porque o PCB tomou, em princípio, uma decisão de lançar a sua candidatura, de apresentar o seu partido nas eleições. É um partido que tem uma presença pequena nos movimentos sociais, precisa se apresentar e o processo eleitoral é um momento para isso. E nós achamos que é uma decisão legítima do PCB, nós respeitamos isso. Com o PCO nós não tivemos discussão porque não há a mínima condição de desenvolver uma atuação política junto com o PCO pelas escolhas em termos de metodologia de trabalho que esses companheiros fazem no próprio movimento. Então não houve sequer essa tentativa. Então nós não achamos que nessas condições tenha sido um erro não sair à frente, pelo contrário. Erro seria juntar coisas distintas e nós, dessa forma, perderíamos as condições de apresentar aos trabalhadores e aos jovens um projeto coerente de transformação do país e nós achamos, como o PSTU, que essa é a única razão que justificaria a participação nossa nas eleições, porque eleger o Zé Maria, eleger um deputado, eleger um governador, não vai mudar a vida do povo. Então isso é algo que acho que pouca gente sabe ou pouca gente vê a campanha do PSTU dessa forma, né? Na verdade é uma chapa sem pretensões eleitorais, de fato. Não, nós temos pretensão eleitoral e nós buscamos uma vitória nas eleições. Mas o que pode se entender como uma vitória nossa no processo eleitoral? Uma vitória no processo eleitoral seria eleger o candidato.
Essa hipótese ela não está colocada. Há um controle absoluto do poder econômico sobre as eleições no nosso país. Você viu agora recentemente, a imprensa divulgou a candidata Dilma do PT, o candidato Aécio do PSDB, o Eduardo Campos do PSB vão gastar em torno de 300 milhões de reais cada um. Bom, quem é que tem 300 milhões de reais para fazer uma campanha eleitoral? Eu não tenho. Nós vamos gastar 300 mil reais, provavelmente, que é o que nós vamos conseguir arrecadar da militância e dos trabalhadores que apoiam o PSTU. Esse é mais ou menos o orçamento... Isso é o que está declarado no TSE. Vão gastar muito mais do que isso, na verdade. O orçamento do PSTU. Do PSTU em torno de 300 mil, não chega a 400 mil reais. Qual é o problema? Quem tem 300 milhões para gastar são empreiteiras, bancos, as grandes empresas que financiam esses candidatos. Depois vem o tempo na televisão. Quem assiste o Jornal Nacional tem a impressão que há 3 candidatos à presidência da República no país. A Dilma, o Aécio Neves e o Eduardo Campos. As outras candidaturas sequer aparecem. Então uma parte da população brasileira vai votar sem sequer saber quais são os candidatos que de fato estão realmente inscritos, porque o Brasil é muito grande, não há outra forma de chegar a todos os brasileiros numa campanha eleitoral que não seja pela televisão. E a utilização da televisão ela é discricionária, ela é feita de forma desigual. Os candidatos que defendem os interesses do poder econômico, dos bancos e das grandes empresas, têm um espaço que não tem nível de comparação com o espaço de partidos como o nosso, que é um partido ideológico que quer transformar o país. Então não há nenhuma condição de ganhar as eleições nessas regras que estão estabelecidas. Qual é a vitória que nós procuramos? Obter o máximo de votos nas nossas candidaturas, porque o voto, ele materializa o avanço da consciência dos trabalhadores. Quando eu digo disputar a consciência dos trabalhadores, da juventude para o nosso projeto, eu quero dizer ganhar o maior número possível de trabalhadores, de trabalhadoras, de jovens, para lutar junto conosco para a realização desse programa que liberte o Brasil dos bancos, das grandes empresas, das multinacionais e utilize os recursos e a riqueza que o nosso país tem para garantir saúde, educação, moradia, transporte coletivo, para garantir emprego, salário digno, reforma agrária, aposentadoria, para garantir vida digna para as pessoas. Bom, realizar esse programa implica fortalecer a organização e a luta dos trabalhadores. Quanto mais trabalhadores e jovens nós ganharmos para lutar conosco nesse processo, nessa disputa que nós vamos fazer na campanha eleitoral, mais vitoriosos nós somos. Então, é essa vitória, é essa disputa do voto que nós fazemos no processo eleitoral. Então, é justo falar que a disputa de votos, no seu caso, é tipo articulação política para um processo revolucionário, de fato. Exatamente. O que vai mudar o Brasil é uma mudança na estrutura econômica, social e política no país. Por que o Brasil ele é cada vez mais rico e a população está cada vez mais pobre? Por que o Brasil ele avança cada vez mais em termos de construção de conhecimento científico, de avanço tecnológico, e a maioria da população está submetida a uma violência, a uma privação, uma humilhação cada vez maior? Porque a nossa sociedade ela é controlada pelos bancos, pelas grandes empresas, pelas multinacionais. Em última instância, a propriedade privada nessa sociedade faz com que os recursos que o país tem e a riqueza que é produzida pelo trabalho vá toda para o banqueiro, para o dono das fábricas. Então o povo brasileiro trabalha muito a vida inteira para enriquecer meia dúzia de banqueiros. Mudar isso implica abolir a propriedade privada, organizar a sociedade brasileira, a economia, a estrutura social, a estrutura política da sociedade em função dos interesses da classe trabalhadora, da maioria, para garantir vida digna para o povo e futuro para a juventude. Isso não se faz sem uma ampla mobilização social de parcelas imensas da classe trabalhadora brasileira, ou seja, uma revolução. É nesse sentido que nós trabalhamos. Ou seja, quando o PSTU atua apoiando e ajudando a desenvolver uma greve, uma manifestação de rua, uma ocupação de terra, quando a gente participa das eleições, nós o fazemos na busca dessa estratégia, de criar condições para que o povo brasileiro possa, com a sua luta, realizar a transformação que nós precisamos realizar neste país. Para nós, a participação no processo eleitoral, ela está dentro dessa estratégia, ela está subordinada a esse objetivo mais geral. Mas você colocando a perspectiva revolucionária, né, como o verdadeiro objetivo de transformação, te pergunto, você tem quase 40 anos de luta política, né? Você começou no meados dos anos 70. Você estava comentando. Faz tempo. Como você vê o crescimento dessa consciência popular nos últimos 40 anos? Porque posso estar muito enganado, mas a impressão que eu tenho é que nos últimos 8, 10 anos, talvez um pouco mais até, essa leitura de luta de classes mais clássica, essa ideia de esquerda, ela perdeu um pouco de lastro dentro da consciência popular mesmo. Existe uma certa
desconfiança, uma certa fobia da palavra socialismo, comunismo, esquerda? O processo eu acho que ele é um pouco mais contraditório e aí incidem situações que são mundiais, processos que são internacionais, como o processo aqui do Brasil. Nós tivemos na falência do stalinismo e na queda dos governos, das ditaduras que governavam a antiga União Soviética e o leste europeu no final da década de 80, comecinho dos 90, uma derrota ideológica, uma derrota da ideia que se disseminou no mundo acerca do que era o socialismo, do que era entendido ou visto pelas pessoas como socialismo, que era aquele regime que havia na antiga União Soviética. E aquilo não era socialismo. O socialismo, para nós, ele pressupõe sim acabar a propriedade privada, pressupõe que a propriedade passe a ser uma propriedade social, de forma que os recursos e a riqueza de um país é propriedade do povo daquele país e não de um banqueiro, né? Mas o socialismo não existe também sem democracia, sem que o povo governe efetivamente através das suas organizações, e aquilo não havia nem na antiga União Soviética, nem nos países do leste da Europa. Mas a queda daqueles regimes foi utilizada pelos defensores do capitalismo para disseminar no mundo inteiro a ideia de que o socialismo havia morrido, que a única forma de organizar a sociedade era o capitalismo, né? E que o desenvolvimento do capitalismo traria a solução para os problemas das pessoas. Isso foi muito forte no começo da década de 90 e depois foi se esvanecendo, porque o capitalismo, pela sua própria natureza, demonstrou que a única coisa que ele consegue trazer para a maioria das populações do mundo é fome, é violência, são guerras, que nós vimos nos últimos 20, 30 anos depois daquele processo. E no Brasil, nós tivemos um processo que também é bastante contraditório. Eu acho que o Brasil é um dos países mais avançados do mundo nesse quesito, contraditoriamente. Por quê? Avançados no sentido de consciência. No sentido da consciência, que sentido que eu digo? Final da década de 70, começo da década de 80, na resistência contra a ditadura militar que havia no país, se desenvolveu um processo de luta social muito amplo, que começava em torno a mortes econômicas, a greve dos operários metalúrgicos, a qual eu participei aqui no ABC Paulista em 78, depois 79, a primeira greve geral aqui no estado. Ela começou reivindicando o aumento do salário. Ela se politizou porque a ditadura interviu na greve para apoiar os patrões e se transformou, portanto, numa luta contra a ditadura militar. Aquele processo gerou uma efervescência política no país, porque ele se generalizou para todo o país, para todas as categorias. Nós tivemos um processo de mobilização social muito grande no Brasil naquele momento, e aquilo se transformou, né? Foi se politizando na luta contra a ditadura e se transformou num sentimento mais ou menos generalizado, numa parcela avançada, mas que era muito numerosa da classe trabalhadora, que era mais ou menos o seguinte: por que a gente tem que fazer greve contra o patrão o ano todo e chegar nas eleições, votar no patrão para que ele continue a nos massacrar? Por que nós não podemos governar o país? Se nós somos quem produzimos toda a riqueza do país, nós fazemos o país funcionar, tudo depende de nós, os trabalhadores, e a ideia da construção do PT surgiu daí, da construção de um instrumento político para a luta da classe trabalhadora para que ela pudesse governar o país. Então, a construção do PT em si implicou num passo adiante, num avanço na consciência de uma parcela ampla da classe trabalhadora, não majoritária, mas uma parcela ampla da classe trabalhadora muito grande no Brasil. E também da classe média, né? Classe média e da classe trabalhadora. O que houve de contraditório nisso? Ou seja, esse instrumento que nós construímos naquele momento se perdeu. O PT... A Carta de Princípios de fundação do PT, eu ajudei a escrever essa Carta de Princípios, nós escrevemos ela lá em Santo André. Ela dizia o seguinte, que o PT era um partido que se organizava para desenvolver a luta do povo, porque era a luta do povo que mudaria a vida do povo. O PT também participaria nas eleições, mas a sua prioridade de ação seria a organização e a luta popular. Isso está escrito na Carta de Princípios do PT. No final da década de 80, ele começa a sofrer uma transformação que levou o PT a ser mais um partido da institucionalidade como esse que nós vemos aí. O partido, na verdade, cedeu, capitulou às pressões das instituições que governam essa sociedade e abriu mão da independência política de classe que caracterizava o partido no seu princípio, fez aliança com os banqueiros, com os grandes empresários para poder ganhar as eleições e depois para poder governar, e hoje no governo pratica um governo que atende os interesses fundamentalmente dos bancos e das grandes empresas. Então, o que há é uma confusão grande neste momento na nossa classe, porque aquele instrumento que ela construiu para levar os trabalhadores ao governo e a partir daí mudar o país, fazer com que a prioridade passasse a ser o trabalhador e não o banco, esse instrumento chegou ao governo de fato, mas chegou ao governo já completamente deformado, em aliança com o grande empresariado. Então,
concluir, tirar as conclusões dessa experiência para dar um passo adiante, reconstruir esse instrumento político, mas que lute por um governo da classe trabalhadora, sem patrões, que transforme a estrutura econômica, social e política do país, é o momento que nós estamos neste momento. A construção que o PSTU faz é resgatar aquela ideia lá de trás, aprender com a experiência que o PT viveu, para que nós possamos dar um passo adiante nesse sentido. A última vez, possivelmente, né, que o país teve uma tentativa, um ensaio, ou pelo menos um discurso de que a gente iria avançar nas tais reformas de base, fazer uma reforma agrária, e aí não era nem uma revolução de fato, mas era só uma mudança um pouco mais estrutural, a gente sofreu um golpe militar. Como você vê, e isso muitos países da América do Sul, acho que todos os países da América do Sul que tentaram de alguma forma fazer uma transformação estrutural, tiveram essa intervenção semelhante. Como você vê a viabilidade de um processo revolucionário não ser emparedado militarmente, com intervenção internacional, com o processo clássico que todos os países que tentaram essa revolução depois de Cuba, digamos assim, sofreram?